Fala aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, olha eu aqui de novo, espero que todos estejam bem. Bom, hoje como pedidos, né, atendendo a pedidos, como planejado, trago aqui uma videoaula de Biologia do Setor A, que vai falar um pouquinho sobre membrana plasmática. Esse assunto corresponde às aulas 19 a 24 da apostila 2 do ângulo, tá bom? Então, espero que gostem, é uma parte só. Tá? Normalmente, quando é um assunto mais extenso, eu prefiro dividir em dois, que fica melhor para vocês assistirem, para não ficar só sentado uma vez, assim, assistindo uma aula longa, que eu acho que é ruim. Tá? Eu não gosto assim de uma aula tão longa, então por isso que eu divido em dois. Mas essa aqui é uma parte só, tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Espero que gostem. Boa aula e qualquer coisa só me mandar dúvida e vamos começar. Bom, tratando um pouquinho aqui sobre célula animal e vegetal, né, fazendo uma diferença e dando umas analisadas, então nós temos aqui ó, duas células. Trouxe uma imagem de cada. Então, a célula animal e a célula vegetal. Tá? Então, aqui, quais são os componentes mínimos, né, das células para ser considerado uma célula, na verdade? O ribossomo, que vai fabricar proteína, logo, se fabrica proteína, tem vida, né? O citoplasma, que é a parte líquida aqui, né? A membrana plasmática, já vou falar sobre ela, e o material nuclear, que pode ser tanto DNA quanto RNA, tá? Uma coisa interessante na célula vegetal é que ela também tem a parede celular, tá? Serve para dar resistência, tá bom? Vai fazer parte da estrutura. Mas é basicamente isso, tranquilo. E agora vamos entrar direto na membrana plasmática. Qual a estrutura dela, né? Então nós temos uma dupla camada, que é uma camada lipoproteica, logo é lipídios mais proteína, tá? Eu vou apagar aqui esse mais porque vai ter coisa embaixo, vai ficar ruim. Então, ó, ela funciona, ela faz parte da permeabilidade seletiva, é uma das principais funções dela. E eu já vou falar do glicocálice. Então, trouxe uma imagem aqui, tranquilo, tá? Trouxe outra imagem aqui, se eu apertar o botão, vai. Logo, nós temos aqui uma dupla camada, bicamada fosfolipídica, tá? Temos a superfície externa e a superfície interna. Temos proteínas, que eu já vou falar bastante sobre elas. Nessa parte que a gente chama de cabeça, é polar e hidrofílica, e a parte de dentro é não polar e hidrofóbica, como está mostrando aqui, ó. Hidrofóbica e hidrofílica, tá? Agora, o que é o glicocálice, né? Aqui na membrana, a gente encontra bastante carboidrato como esse, né? Então, como se tivesse um aqui em cima, ó. Aí tem outro aqui e tal. Essa camada cheia de carboidrato a gente chama de glicocálice, tá? Que eu vou colocar aqui com G. Tá? Tem outra imagem aí que eu vou mostrar que vai dar para ver bem, tá bom? Mas o glicocálice é essa parte de cima cheia de carboidrato. Beleza? Então vamos continuar. Trouxe uma imagem aqui, só para a gente ver um pouquinho melhor, tá? Mas é só um esquema. Então temos proteínas, que eu já vou falar sobre elas. Temos o carboidrato, ó, novamente aqui o glicocálice, tá? E dupla camada, o colesterol aqui no meio, tal. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Proteínas da membrana. Então, ó, olha aqui essa imagem, dá para ver bem o glicocálice, ó. Vou colocar GL porque escrever é um pouquinho complicado aqui no mouse. Então nós temos proteínas aqui, ó, essa laranja, essa roxa, essa verde, tá? São exemplos de proteínas. Então vamos ver um pouquinho melhor sobre elas. Quais são as funções delas, né? Porque tudo aí tem uma função, nada é à toa. Realizar o transporte, ser receptores de moléculas sinalizadoras como enzimas, hormônios, enfim, e atuar como enzimas, tá? Mas hoje nós vamos dar um maior destaque, né, que digamos a principal função dessas proteínas de membrana é o transporte de substância. Tá? Então olha aqui, ó. Na próxima tela a gente vai estudar melhor esse transporte, tá? Como é que funciona? Mas só para entender, se a molécula é pequena,
ela passa, né, a molécula passa de um lado para o outro pela membrana. Se a molécula é grande, passa pela proteína, né? Então a proteína seria um facilitador de transporte, digamos assim. Tá? Então ela auxilia nessa parte. Tá bom? Tranquilo, né? Então vamos continuar. Tipos de transporte, ó, quais são? Temos esses, mas fique calmo, ó, calma aí, eu sei, relaxa, tá bom? Então vamos lá. Temos a difusão simples, tá? Que vai passar de um lado para o outro pela membrana, sem proteína, normal. A difusão facilitada, que é por meio das proteínas. Então nós temos proteínas aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Só que aqui não é transporte, aqui não é difusão facilitada, aqui é outra forma, tá? Esses dois, tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada, são chamados de transporte passivo, tá? Este outro aqui é transporte ativo porque tem gasto de energia, tá? E o gradiente de concentração é do mais, aqui tem mais, aqui tem menos, tá? Mas vocês já vão entender por que tem isso daqui aqui. Então, proteína transportadora e facilitadora no transporte, tá bom? Então vamos com calma que vai dar tudo certo. Começando pelo transporte passivo, difusão simples, tá bom? Então é movimento passivo sem gasto de energia, tá? Porque o transporte ativo gasta energia, já vou explicar melhor, tá? O transporte passivo em si, né, não só a difusão simples, tem o objetivo de igualar as concentrações, entrando em um estado de equilíbrio, tá? E é sempre a favor do gradiente de concentração. Então olha aqui, ó. Aqui tem um GIF, ó, mas ele não está funcionando, eu não sei porquê. Tá, mas tudo bem, assim, ia mostrar bem como é que faz essa difusão simples, mas tudo bem. Então aqui nós temos uma alta concentração de moléculas e aqui uma baixa concentração. Digamos que seja oxigênio. O que vai acontecer? Se como aqui tem mais e aqui tem menos, eles têm que entrar em equilíbrio. Logo, o que está aqui vai passar para este lado de cá para entrar em um estado de equilíbrio. Tá bom? Tranquilo, difusão simples. Né? Então vamos para a difusão facilitada. Tem o auxílio de uma proteína transportadora, tá? Sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração. Ele ainda quer entrar em um estado de equilíbrio, tá? Então aqui temos mais moléculas e aqui temos menos moléculas. Através da membrana, né, ela vai facilitar o transporte de moléculas de um lado para o outro. Tá? Então aqui, ó, resumindo, né? Então nós temos a difusão simples, que é pela membrana, sem precisar de um auxílio da proteína transportadora. Já a difusão facilitada com o auxílio dessa proteína, tá? Porque a molécula é grande, ela não consegue passar pela membrana, logo passa pela proteína. Ambos são transporte passivo, sem gasto de energia, e a favor do gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o menos. Beleza por aí? Tudo ok? Ó? Tudo ok. Ótimo. Então vamos continuar agora com o transporte ativo. Transporte ativo tem gasto de energia. Se o passivo não tinha, o ativo tem gasto de energia. Ele é contra o gradiente de concentração. Isso também é diferente. Então ele vai de um meio menos concentrado para um meio mais. E como exemplo, a bomba de sódio e potássio, tá? Então aqui nós temos, opa, o laser já quis fugir, mas vamos lá. Temos ATP, que é energia. Então ele vai de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? Aqui como exemplo, a bomba de sódio e potássio, então nós temos o sódio deste lado, menos sódio desse lado, mais sódio desse lado. Logo, a tendência, como é contra o gradiente de concentração, é do meio menos concentrado para o mais concentrado, logo, de baixo para cima. Aqui, por exemplo, nós temos menos potássio desse lado e mais potássio desse lado, logo, de cima para baixo. Tá? Então, é sempre contra o gradiente de concentração. Nunca, não vai igualar. Tá? O transporte ativo nunca iguala. Falando agora um pouquinho sobre osmose, tá? O que é a osmose? É o fenômeno no qual moléculas de um solvente, né, no caso, por exemplo, a água,
elas vão se movimentar através da membrana. Tá? Então, ó, as moléculas de água se movimentam do meio menos concentrado em soluto. Eu vou trazer a imagem aqui que é melhor para a gente entender. Então, ó, elas se movimentam do meio menos concentrado em soluto, no caso aqui é o sal. Tá? Então, aqui tem menos sal, menos bolinha vermelha, logo vai ser da direita para a esquerda o movimento. E é onde tem mais água. E vai para o meio mais concentrado em soluto, onde tem menos água. E vai ficar assim como mostra aqui na imagem B, né? Um lado com mais água e o outro com menos água. Tá bom? Tranquilo, né? E o soluto sempre é diferente, né? Vai ficar igual do que antes da osmose, na verdade. Vai ficar igual porque ele não consegue passar pela membrana. Beleza? Então vamos lá. Então, ainda falando sobre a osmose, né, que nós vimos no slide anterior, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências que a osmose pode ter. Tá bom? Então a gente vai comparar, né? A gente vai ver um pouquinho, tanto em célula animal, animal, se o slide for vai ajudar bastante, né? Mas tudo bem. Tanto em célula vegetal. Tá bom? Então a gente vai comparar, trouxe aqui duas imagens que a gente vai dar uma olhada. Tá bom? Então vamos lá, ó. Alguns conceitos que é importante, tá? Isotônico. O que é ser isotônico? Segue a dica que pode ajudar bastante. Tudo que tem iso quer dizer igual. Por exemplo, isótopo na química tem o mesmo número de próton. Isobárica na química é pressão constante, né? Pressão igual, isotérmica e assim vai. Então tudo que tem iso é igual. Tá, logo, isotônico tem a mesma quantidade de soluto, né? Concentração igual do soluto. Ou seja, a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade que sai. A gente pode observar tanto aqui, ó, deixa eu pegar o meu laser aqui que é melhor para a gente ver. Tanto aqui na célula animal quanto na vegetal, ó, a quantidade da seta é igual, tá? Agora, quando a célula é hipertônica, que quer dizer que a célula ganha bastante água. Eu vou analisar primeiro agora a animal e depois a vegetal, que eu quero falar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Então a célula animal, aqui ela é hipertônica, por quê? Porque ela está ganhando bastante água e não está saindo água na quantidade necessária para ficar isotônico. Logo, a célula é hipertônica porque ela tem mais água quando comparada ao ambiente, que é hipotônico. Logo, o ambiente tem menos água, tá? Com a célula ganhando bastante água, ela pode se romper e aí pimba, aí vai sofrer lise e uma série de consequências que agora não nos vem ao caso, tá? E neste terceiro caso, a célula é hipotônica porque ela não está ganhando água suficiente para suprir a quantidade que sai. Logo, ela é hipotônica porque ela está perdendo água e o ambiente é hipertônico com mais água. Então aqui, ó, célula hipertônica, ambiente hipotônico. Célula hipotônica, ambiente hipertônico. Tá? Aqui na célula vegetal, então, ó, a isotônica, entra a quantidade de água X, sai a quantidade de água X. Mesma quantidade, tranquilo, isotônica igual, beleza, fechou, pimba de novo. Aqui, a célula hipertônica, ela está com bastante água. Aqui no animal a gente viu que ela pode sofrer lise, quebrar, se romper, né? E uma série de consequências. Agora aqui, ela não se rompe. Por quê? Porque ela tem a parede celular que ajuda, né? Ajuda ela não estourar, né? De água e tal. Então, a parede celular ajuda a água a ficar dentro da célula. Logo, neste caso, entra uma quantidade de água e sai pouca. Logo, a célula é hipertônica porque tem mais água quando comparado ao ambiente que é hipotônico. Tá? E nessa última imagem aqui, ó, entrou uma quantidade de água, só que saiu mais água do que entrou. Logo, a célula perdeu água e ela é hipotônica neste caso e o ambiente é hipertônico porque tem mais água. Beleza? Acho que deu para entender aí. Se não, qualquer coisa depois é só me mandar e vamos seguir. Vacúolo pulsátil, isso aqui é bem interessante, né? São estruturas que têm protozoário de água doce, chamado paramécio. Né? Eles funcionam para eliminar o excesso de água que entra por osmose. Tá? Então aqui está o vacúolo contrátil ou pulsátil. Tá? Aqui essa estrutura.
Aqui eu trouxe um vídeo, né, porque vai mostrar bem isso daqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O cara mostra, ó. Tá aqui o vacúolo, ó. Ó, ele fechando aqui com excesso de água. Se tinha bastante água, ele vai e como se fosse assim, gospe água, né? Ele vai tirar o excesso de água para ele não morrer, né? Então, ó, daqui a pouco ele vai fechar, quer ver, ó? Fechou, fechou. E assim ele vai tirando a água que entra por osmose. Legal, né? Bem bonito. Então vamos continuar aqui com a endocitose, né, que é uma forma de entrar substâncias na célula, onde o material é englobado, tá? Pode ser por fagocitose, que é a entrada por pseudópodes, né, que são falsos pés, digamos assim. Então, a partícula entra na célula e forma como se fosse um vacúolo digestivo. Por pinocitose, que é a entrada de substâncias líquidas na célula. Tá? Então, aqui ó, duas imagens que vai mostrar os dois. Né? Então, fagocitose, apenas, né, por pseudópodes, e pinocitose, que é entrada de substâncias líquidas. Igual está mostrando aqui. Tá bom? Tranquilo, né? Então aqui, exocitose, logo se endo é a entrada, exo é a saída, que é a eliminação de secreção, como exemplo, enzimas, hormônios, tal. Então aqui, exocitose vai liberar, tirar substâncias, né? Aqui a membrana plasmática, aqui são proteínas, tá? Aqui também, ó, tá jogando, então está jogando partículas para fora. E agora eu quero saber se está tudo bem. Você novamente assistindo minha aula, ouvindo a minha pergunta e falando que está tudo bem. E eu fico feliz que esteja tudo bem. E aqui um quadro para finalizar. Então, ó, exocitose, saída de substância. A endocitose vai entrar. Se for por pinocitose é a partícula líquida. E por fagocitose é por pseudópodes. E aqui eu encerro a minha aula dizendo uma ótima, dizendo que espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida depois é só me mandar mensagem. Lembre de compartilhar o @_estudo.fácil. Lembrando que tem postagem toda segunda e quinta, tá bom? Então, boa semana para vocês, grande abraço e até a próxima aula.